Bora, gente, bora pro podcast de hoje, podcast de Campeonato Brasileiro. Noite foi boa, hein? Pro torcedor São Paulino, que virada, né? Que virada, belo jogo pro São Paulo, né? O jogo foi difícil, hein? Assim como foi o jogo contra o Vasco da Gama, também no Morumbi. Esse contra o Goiás também foi enjoado. A gente vai falar também sobre o jogo do Flamengo, sobre Fortaleza vencendo o Vasco, né? Mas para antecipar aqui, né? Como vocês podem ver na imagem, a gente vai ouvir ao final o técnico Dorival Júnior, que vem fazendo um grande trabalho, né, nesse retorno ao São Paulo. E também deixar uma moral pro Dorival, não só pelo trabalho, mas pelas palavras, né? O Dorival é um grande. Cara, assim, o Dorival ele é um ser superior, né? Ele é um ser superior. Ele é perguntado, por exemplo, sobre o Flamengo. E ele simplesmente, ele poderia, sabe, falar um monte, né, ficar de piadinha, ele simplesmente, ele fala com o Flamengo de uma forma, cara, que poucos eu acho que conseguiriam, né? Que muito poucos conseguiriam. Então vamos ouvir o técnico Dorival Júnior ao final do podcast de hoje, tá? Antes de chegar lá, agenda do dia, tá? Globoesporte.com, deixando os créditos aqui. Pera aí que a agenda do dia tá para os jogos de domingo, obviamente porque já virou o dia, né? A gente vai falar dos jogos de sábado, tivemos resultados importantes, mexidas na tabela, né? Inclusive o resultado do São Paulo coloca o São Paulo numa posição de tabela bastante interessante, né? Torcedor que olha a tabela, vamos já abrir a tabela de antemão, né? Torcedor São Paulino que olha a tabela já dá aquela animada, né? Dá aquela animada, não só o torcedor São Paulino, o torcedor gremista também, né? Venceu o Atlético Paranaense e aí viu o Grêmio na quarta colocação. É sempre algo que deixa o torcedor bastante animado e bastante esperançoso com alguma coisa positiva ao longo da temporada, tá? A gente vai chegar lá, antes de mais nada, passar pelas notícias esportivas, tá? Como a gente falou de São Paulo, o Alexandre Pato, né? Novidade. Eu até pensei em gravar o podcast ontem para falar sobre o Pato, né? Foi confirmada a contratação do Alexandre Pato. Ele assinou o contrato de produtividade. E eu, quando eu falava de Alexandre Pato antes, né? Eu falava, pô, vai ser janela do meio de ano, né? Nada a ver, né? Mó viagem minha, né? Não tem janela porque o Pato já estava livre no mercado, então não tem que esperar a janela, né, para contratar. Então parece que ele ainda está em fase final de recuperação, né? Ele, até onde eu vi, ele está nessa transição ainda da recuperação para o campo. Não dá para saber quando ele vai estrear, mas eu acho que sim. O Pato ele sempre foi um jogador muito controverso assim para o torcedor são paulino, não pelas más atuações, mas por ele ser um cara assim, sabe, que você não vê muita vibração, não vê muita raça. Eu acho que esse é um grande momento para o Pato ir para São Paulo, né? Essa virada de chave que conseguiu o Dorival Júnior, essa sequência invicta. Então, eu acho que é um bom momento para o São Paulo fechar com o Pato. Ele vai ter tempo para se recuperar, para fazer essa transição devagar, sem pressa nenhuma, né? Porque de repente o São Paulo tá mal, e aí fica aquela pressa, né? Precisa estrear, o torcedor tá esperançoso, o Alexandre Pato vira meio que a válvula de escape, a solução para todos os problemas. E quando os problemas não são resolvidos, sobra justamente nesse personagem mais midiático, nesse cara mais, né, que o torcedor reconhece que tem mais talento, mais qualidade. Então acho que é um bom momento para ele fazer essa transição devagar. Acho que vai ser bom não só pro Pato, mas pro São Paulo e pro torcedor são paulino também, tá? E aí compareceu o Morumbi, né? Compareceu o Morumbi, a festa da torcida. É importante a gente destacar a festa do torcedor São Paulino também, muito bacana. Teve homenagens ao Vinícius Júnior antes das partidas dessa rodada, tá? O árbitro apita e todo mundo se senta ao gramado, não foi só no exclusividade do jogo do Flamengo também, o jogo de São Paulo também aconteceu. Então, muito legal as homenagens, né? E o Vinícius Júnior, ele fez uma publicação aqui, né? Obrigado por tudo, eu nasci Flamengo e sempre vou te amar. Ele faz o post aqui do Maracanã, tem aqui um mosaico, né? Vini Júnior, muito legal, cara, muito legal. E aqui a camiseta do Flamengo, né? Todos com Vini Júnior, tá? Legal as homenagens, eu acho que toda e qualquer forma de homenagem, e eu acho que ela, ela tem que ser muito valorizada, né? Porque é um momento, é uma forma meio que de amparar
o Vinícius Júnior, né? Ele vem tomando porrada ali de alguns elementos, né? Dos torcedores espanhóis, alguns elementos, né? Eu não gosto de generalizar. E é sempre importante ele sentir esse afago, né? Esse afeto, se sentir abraçado, especialmente pelo torcedor rubro-negro. Ele é rubro-negro, né? Então, assim, é muito legal. Eu acho que isso o motiva a continuar seguindo nessa luta, a continuar jogando na Espanha, né? Por mais que ele entenda que possa até ter retaliação entre aspas, assim, do torcedor pegar ainda mais no pé dele, mas eu acho que diante de atitudes como essa, eu acho que é algo para ele que anima, né, o Vinícius Júnior e ele deve se motivar, né, saber que tem uma nação inteira, né, nação rubro-negra pelo menos, torcendo por ele, não só a nação rubro-negra, né, acho que todos os torcedores brasileiros todos não, né? Tem uns caras também que não dá para entender. Mas eu acho que muitos, a grande maioria, empatiza com a situação que passa o Vinícius Júnior e a gente fica nessa torcida para que ele siga lutando, né? Para mim, como eu disse antes, um super-herói da vida real, que apanha, apanha, bate também e segue na briga contra os fracos, né? Contra os fracos intelectualmente, se é que a gente pode dizer assim, tá? Teve toda a homenagem, mas o Flamengo não venceu o Cruzeiro. Aliás, teve chance de vencer, não foi uma boa partida mais uma vez. E o Fabrício Bruno soltou o verbo, hein? Soltou o verbo. 3 jogos de merda, né? Com todo o respeito da palavra. O zagueiro fez forte declaração ao analisar desempenho contra o Corinthians, Newblense e Cruzeiro, tá? Então, vamos ver se tem o corte inteiro, né, da fala dele. Falar em constância a gente precisa ter, mas não é só falar, tem que manter a constância no nosso ritmo de trabalho. Eu cobro lá dentro. A gente não pode fazer um grande jogo como fez o Fla-Flu e depois fazer 3 jogos com todo respeito de merda, né? Não conseguimos ter constância, mantemos o ritmo no primeiro tempo, uma sequência boa, mas o segundo tempo cai um pouco. Não cai um pouco, cai muito, né? Na minha opinião, cai muito. É uma coisa que a gente se cobra para manter o ritmo aos 90 minutos. Vai ser impossível. O Flamengo, para mim, claramente tem um problema físico, de preparação física, e não sei quando que isso tem data para acabar, né? Vamos chegar lá. Aqui vamos seguir com a fala do Fabrício Bruno, tá? É trabalhar, pedir perdão ao torcedor que vem e espera uma vitória em um sábado desse. Muita gente tira o que comer de dentro de casa para vir nos ver jogar. O mínimo que esperam é a vitória. Não aconteceu, peço perdão, mas ao mesmo tempo conto com eles quinta-feira na decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil. Esfriar a cabeça, ter tranquilidade, saber que não está tudo errado e seguir trabalhando em busca dessa constância que a gente muito fala, tá? Gostei da fala do Fabrício Bruno, gostei da sinceridade. Agora, isso às vezes pega mal internamente, né? Dizer que fez 3 jogos de merda, né? Isso pode pegar mal com algumas pessoas, lá, com alguns outros jogadores lá dentro do vestiário, né? Então, assim, eu gostei da sinceridade. Porque, cara, não tem muito o que falar, velho. É mais ou menos o que falou o Fabrício Bruno. Vai ficar suavizando? Vai ficar relativizando? Vai fazer que nem o Luxemburgo, né? Ficar fazendo, jogando frases de efeito? Não tem muito o que falar, cara. Eu acho que a verdade é essa, a leitura é essa. O Fabrício Bruno soltou o verbo. Só que eu falei, às vezes pode pegar mal no vestiário, né? Com os outros atletas, enfim, espero que não. Espero que todos se sintam motivados com essa fala do Fabrício Bruno, né? Que todo mundo. Não, realmente foi um jogo muito lixo. E a gente precisa jogar com todo respeito, obviamente, né? E a gente precisa jogar mais, a gente precisa entregar mais. Maracanã lotado, o torcedor tá vindo, tá comparecendo, tá fazendo a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Vai ser muito difícil, na minha opinião. Muito difícil. Vamos para a agenda para os jogos do dia. A gente vai para os jogos já aqui pela tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Então, mais uma vez, deixando os créditos ao GE, assim como foram as notícias esportivas, a tabela do Campeonato Brasileiro. CAP, Atlético Paranaense e Grêmio. O jogo foi na Arena da Baixada, tá? Importante a vitória do Grêmio. Como a gente já olha aqui na tabela, o Grêmio fica na 4ª colocação, o Atlético na 10ª, né? E aí, cara, é aquela coisa, assim, o Grêmio não teve gol do Suárez, tá? O Suárez não foi para, até onde eu sei, eu não tenho certeza. Se eu não me engano, o Suárez não foi pro jogo, né? Assim como aconteceu no Allianz Parque.
acho que o Renato Gaúcho meio que imaginava um futuro semelhante, né? Um resultado semelhante, saiu com a vitória, é importante destacar, mas em questão do Atlético Paranaense, do Furacão, eu acho que é aquela coisa, é uma equipe que está claramente focado nas Copas e no Campeonato Brasileiro vai competir o quanto der. Né? 10ª colocação não é uma colocação ruim, acho que não condiz com que a equipe do Atlético chegou a estar no topo, né? Eu acho que vai ser isso. O campeonato do Atlético vai ser chegar no G4, no G6, cair um pouquinho, sobe de novo. Quando tem uma semana mais tranquila, joga de novo com os titulares, melhora, piora. Vai ser assim. O Atlético vai focar nas Copas, é uma fonte de receita importante, né? A gente sabe que torcidas com clubes com mais torcedores, como o Flamengo, como é o Corinthians, ganham mais grana nas cotas de televisão. O Atlético Paranaense não tem tanta grana quanto essas equipes. Então, as Copas para o Atlético, com uma equipe como o Atlético Paranaense, é muito importante, né? Não só porque é um time copeiro, entende que é a forma mais fácil de chegar a um título, mas também questão de premiação e grana, mas eu sempre falo aqui, o Campeonato Brasileiro é o mais importante, sim, mas pro Atlético eu acho que tá tranquilo ainda, tá? Tá todo mundo muito próximo em pontuação, né? A gente já chega na 8ª rodada, mas todo mundo muito perto, né? O Furacão tem 12, aí todo mundo que tá acima, praticamente todo mundo não, mas vários que estão acima tem 13, então é apenas um ponto de distância, né? E pro Grêmio, para dormir tranquilo, olhar para a tabela, se alegrar, né? Ter pelo menos a noite de sábado feliz. Óbvio que muita coisa pode mudar em virtude da. Muita coisa não, né? Vamos ser sinceros, muita coisa não, mas o Fluminense, por exemplo, pode tomar a ponta aqui. O Atlético Mineiro também vai ter um jogo difícil contra o Palmeiras, né? Então pode acabar perdendo essa 4ª colocação aqui, mas o sábado está garantido, né? O churrasco de sábado foi garantido, né? Já foi, faz tempo, todo mundo já jantou, já bebeu a sua famosa cerveja, né? Então, pelo menos garantiu a festa do sábado. Domingo é outra história, mas é algo para celebrar, são pontos importantes, fica próximo do São Paulo, do Palmeiras. O Botafogo já está um pouquinho mais distante, mas fica próximo aí do segundo e do terceiro colocado. Fortaleza e Vasco da Gama, mais uma partida em que o Vasco perde no final, cara. Final do jogo. Tá fácil não, hein? Não tá fácil não. É, assim, é um jogo que o Barbieri não tava no comando técnico, né? Tomou punição. E, cara, assim, uma coisa que é importante a gente destacar em relação ao Vasco da Gama é que o Vasco joga apenas o Campeonato Brasileiro. O Vasco joga apenas o Campeonato Brasileiro. Eu já começo a me preocupar. Eu acho que essa situação do Vasco ela é extremamente incômoda e o destaque que eu deixo é quando a gente olha para o América, por exemplo, o América está jogando outras competições, né? O América joga a Copa do Brasil e Sul-Americana. O Vasco da Gama não. O Vasco está aqui e o Vasco e o Corinthians, por exemplo, pega o Corinthians também, mesma coisa. Futebol fraco, muito fraco. O Vasco, eu acho que apresenta mais futebol que o Corinthians, por exemplo. Mais defensivamente é um pavor. O América também acho que joga mais futebol, mas comete umas gafes de vez em quando, né? Enfim, tentando virar essa fase ruim. Mas o Vasco é assim, só joga o Campeonato Brasileiro. Então, enquanto todos os outros estão sem tempo de treinar, de se recuperar, o Vasco tem semana livre para treinar e para se recuperar e para jogar com o que tem de melhor, né? Então, assim, assim, eu já falei aqui, eu começo a me preocupar. Acho que eu antes de começar o Campeonato Brasileiro, eu falei, cara, eu acho que o Vasco não tem um ano difícil. Eu acho que o Vasco consegue levar um ano bacana, ok? Até pelo que, assim, a gente leva muito em consideração o que a gente viu no Campeonato Carioca, né? Mas o Campeonato Estadual não é parâmetro para nada, né? A gente viu o Botafogo e o Vasco agora, situações totalmente distintas. E eu acho que o Vasco essa temporada vai ter um ano difícil. E corre o risco de ser rebaixado, tá? Porque jogando só um campeonato, tá nessa situação. Eu falo assim, pô, o Goiás, você entende, o Internacional, você entende entre aspas, né? O Internacional dá para entender, o Corinthians, como eu falei, porque são equipes que jogam mais de uma competição. O Vasco só joga o brasileiro, cara. O Vasco só joga o brasileiro. Assim, é algo. E, pô, sincero, honestamente, assim, eu não acho que o Vasco joga um futebol tão ruim, sabe, para estar nessa situação. Eu não jogo. Pô, contra o São Paulo fez um bom jogo, por exemplo.
O Vojvoda elogiou o Vasco nessa partida também. Eu acho que ele falou, o Fortaleza mereceu vencer, eu concordo com o Vojvoda, mas faz os seus elogios. Então, assim, você vê que os adversários vão elogiando o Vasco. Só que o Vasco tá deixando os caras fazer gol, velho. Tá deixando os caras fazer gol. Chegou o empate com o São Paulo, por exemplo, e toma no final do jogo 2 gols. Segura o empate, que era um resultado bom para um jogo em Fortaleza. Não era bom pela situação de tabela, mas bom pela situação. Pô, Arena Castelão, difícil, né? A ambientação é muito complicada, né? A torcida do Fortaleza ela dá muito apoio para sua equipe, cara. Segurando empate no final de novo, cara. Né? Teve leis do ex, Thiago Galhardo fazendo gol. Impressionante, cara. Impressionante, assim. Thiago Galhardo e Silvio Romero, né? Já tinha feito gol na Sul-Americana, o Romero, né? E, cara, assim, impressionante. E pro Fortaleza, segue, eu acho que muito bem. Tá aqui, né? O Fortaleza em nona colocação, 13 pontos também. Fortaleza vai fazendo um campeonato muito diferente do ano passado. E eu acho que essa temporada já começa a se dar ao luxo de a gente tem que manter em vista sempre, né, o topo do campeonato, topo da tabela do Campeonato Brasileiro, mas as competições internacionais nos garantem uma fonte de receita importante, né? Então eu acho que o Fortaleza está dosando. Se tivesse focado 100% no brasileiro, eu até disse em dado momento que o Fortaleza, para mim, seria, obviamente, com muito menos porcentagem, seria um dos candidatos a títulos, porque até então era um dos poucos invictos, né? Acho que junto, eu falei na época que era só o Fortaleza e o Palmeiras invicto no campeonato. O Fortaleza já não tá mais invicto, mas estavam os dois no topo da tabela. E eu falei, cara, assim, eu acho que o Fortaleza tá 100% focado no brasileiro. E agora, até vendo as competições que joga, né? Copa do Brasil muito difícil, praticamente eliminado, mas a Sul-Americana, por exemplo, é uma fonte de receita importante, né? Então eu acho que dá para conciliar. Eu acho que o Fortaleza ele aprendeu muito com o ano passado e imagino que o Vojvoda e a sua comissão entendeu que dá para gerenciar, assim, não tem como, né? A gente avançar e ir bem na Sul-Americana e ficar aqui brigar no G4, né? É muito difícil. Mas eu acho que eles vão fazer essa dosagem, né? De sempre tentar ficar próximo das equipes que estão no topo e beliscar alguma coisa, né? Fazer, de repente, lutar por uma Sul-Americana, o que eu acho muito possível. A equipe do Fortaleza, para mim, é uma das melhores equipes da Copa Sul-Americana no momento, uma das equipes mais fortes, só que sem tradição internacional. Essa pode ser um ano para virada, né? De repente, né? Vamos ver. Flamengo, Cuiabá e Coritiba, tá? 1-1, resultado que não é bom para ninguém, tá? O Coritiba fica na lanterna ainda, o Cuiabá tá numa situação até ok, não tá muito próximo em pontuação, mas o Vasco já perdeu nessa rodada, o Corinthians vai jogar no domingo, então o Corinthians pode chegar aos mesmos 8 pontos, mas de momento tá legal, né? O Bahia pode passar, o Internacional pode passar, mas é confronto direto aqui, né? O Goiás já jogou, perdeu do São Paulo, então até que tá ok, assim, não foi bom para ninguém o empate, mas tá ok. Vamos para os jogos assim, de grande destaque, né? Para os outdoors, né? Para os holofotes. Flamengo e Cruzeiro, sincero, honestamente, assim, com todo o respeito ao torcedor rubro-negro, o Cruzeiro jogou mais, tá? O Cruzeiro jogou mais. Uma partida no Maracanã, você espera que o Flamengo tenha o favoritismo, porque é no Maracanã, cara, né? Você vai falar, vai ficar aqui de demagogia, ai, não, o Cruzeiro tá jogando um bom futebol, é uma equipe organizadinha, você vai ficar de boa praça? Não, velho, você tem que falar a real. O Flamengo no Maracanã é um favorito, cara. É o favorito. Mas esse jogo o Cruzeiro jogou mais, né? O Cruzeiro jogou muita bola, forçou o Matheus Cunha a fazer grandes defesas, especialmente no segundo tempo. O Cruzeiro sai na frente, o gol do Renan, aliás, um belo gol, cara. Belo gol. Você pode até falar assim, pô, o Matheus Cunha dava para defender, né? Porque a bola foi na direção dele. Cara, é um lance muito difícil. Até os melhores goleiros tomam esse gol. É muito difícil o gol. Muito difícil. Fez um belo gol, tá? Belíssimo gol, diga-se de passagem. Abre o placar muito cedo no jogo. Isso aí foi cerca de 4 minutos de primeiro tempo. Um gol relâmpago. E aí o Flamengo tem a chance de empatar uma penalidade, né? Disputa de bola ali entre o Igor Formiga e o Pedro.
E o Pedro acabou caindo. Para mim não foi pênalti, tá? Assim, sincero, honestamente, eu acho que não foi pênalti. Os dois se atrapalharam ali, né? A perna bateu com perna, por isso que eu acho que não foi. Mas também não condena a arbitragem, né? Depende do parâmetro, do critério que você quer adotar, né? Se é o Pedro que está mais atrás, o juiz de repente dá falta do Pedro. Como quem estava mais atrás era o Igor Formiga, o arbitragem deu falta, no caso falta dentro da grande área é pênalti. Então assim, para mim não foi, eu acho que foi disputa normal, correria, mas sim, também não vou ficar aqui me atendo a esses detalhes, tá? Porque o Gabigol teve a oportunidade, ele acerta a trave, no rebote ele chuta pro gol, mas né, você não pode dar rebote quando a bola bate na trave, né? É só com defesa do goleiro. Acabou perdendo o gol depois de muito tempo, né? O Gabigol é difícil perder gol, cara. Difícil. E ele ia fazer esse centímetros pro lado esquerdo, ele faria, né? É muita qualidade, cara. Se é frio. Assim, é óbvio que perdeu e o torcedor fica maluco, né? Ainda mais eu falando que é muita qualidade. Mas o Gabigol batendo pênalti é uma, cara, assim, é uma doideira, mano. Uma doideira, assim. Ele é um homem de gelo, né? Acabou perdendo, obviamente, né? Tirou muito a bola. Isso acontece, cara. Acontece, né? Ainda mais no momento em que o Flamengo tá vivendo, acho que tá todo mundo meio sem falta de confiança. Tá todo mundo meio sem falta de confiança. Final do primeiro tempo, o Flamengo consegue o gol do empate, né? Um belíssimo arrancada ali pelo lado direito do Wesley. Ele faz o cruzamento e o Ayrton Lucas se apresenta. Um belo gol do Ayrton Lucas, né? Um dos poucos destaques assim que a gente pode colocar nessa equipe do Flamengo, o Ayrton Lucas. É um dos poucos assim que fisicamente você sente que ele tá ok, né? Talvez por ser mais jovem também, enfim, né? E aí o segundo tempo foi um sufoco, tá? O segundo tempo foi um sufoco, como eu disse, Matheus, não fosse Matheus Cunha, talvez o fiasco poderia ter sido maior, né? Teria sido uma noite de terror para o torcedor rubro-negro. Acho que o empate tem que ser saboreado como uma vitória, em virtude do que aconteceu, mas não para se alegrar diante da atuação que o torcedor viu. A atuação foi, como disse o Fabrício Bruno, foi uma atuação de merda, concordo com ele, né? Assim, pô, sinceramente, eu não gosto de ficar usando esses termos, mas, gente, assim, foi uma atuação lamentável, né? Para não dizer medíocre. Para não dizer medíocre. Eu peço desculpas, assim. Como eu disse, eu vou numa linha diferente de muitos YouTubers rubros-negros, né? E ficam pegando no. Não só YouTubers, mas jornalistas também que são rubro-negros, que vão por uma linha de que os jogadores do Flamengo estão com preguiça, estão de corpo mole. Eu não vou por essa linha mais. Eu não vou por essa linha, eu vou por outra linha. Eu acho que no começo eu acho que houve um pouco disso. Né? Eu acho que houve um pouco disso. Eles não, talvez não gostaram da metodologia, da forma de trabalhar do Vitor Pereira. Isso aconteceu com o Paulo Souza, por isso que eu digo isso, né? Você vê muito corpo mole, jogadores que não estão mais muito afim, não estão com muita vontade, não estão se dedicando. Essa é apenas uma suposição, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, isso é apenas uma suposição. E aí, cara, só que a essa altura da temporada, eu sempre falo assim, o jogador desse nível que tem o Gabigol, que tem o Pedro, né, que tem o Cebolinha, Gerson, o Matheus França, enfim, cara, os caras que chegam nesse nível de jogar no time titular do Flamengo, não só titular, mas às vezes você entra como reserva também. Cara, esses caras não chegariam onde chegariam se não tivessem níveis competitivos muito altos. São caras que não gostam de perder nem na pelada, gente. São caras que não gostam de perder na pelada. Se você vê corpo mole e você vê os caras sem muita vontade por 2, 3, 4 jogos, eu acho compreensível. Assim, pô, o cara tá de sacanagem. O cara tá de sacanagem. Chinelinho, perninha, né? Tá acomodado, mas depois de uns 4, 5 jogos, eu acho que o cara, mesmo que assim, o cara não querendo, pô, o clube me sacaneou, não tá pagando meu salário, o treinador é muito chato, mas eu acho que o cara, assim, mentalmente, cara, não é para isso que eu tô aqui, velho. Eu quero ganhar, eu não tô aqui para perder, né? Eu não sou um perdedor, eu sou um vencedor, cara. Por isso que eu acho, assim, o Gabigol, ele,
Cara, assim, você acha que ele tá satisfeito, ele tá acomodado? Eu não acho, cara. Sincero, honestamente, eu não acho que eu acho que o Gabigol é um dos caras que mais se incomodam quando perde. Eu entendo que, assim, de repente, pô, na passagem do Paulo Souza, eu entendo que, assim, eu não digo que ele sacaneou com o cara, mas também não jogou com muita vontade, né? Os últimos dias de Vitor Pereira, a mesma coisa. Eu acho que, assim, pô, eu não gosto de perder, mas também não vou lutar por esse cara, sabe? Mas chega uma hora que os caras saturam, fala, pô, não vou ficar fazendo jogo de merda até jogo de merda. Eu quero jogar, mano, quero ganhar. Eu tô aqui porque eu quero ganhar, pô. Os caras, como eu falei, os caras querem ganhar pelada, né? Os caras, se perder pelado, os caras já ficam malucos, né? Jogar aquele fute-mesa lá, os caras ficam malucos. Então, cara, assim, eu já não acho que é só isso. Eu acho que existe um componente físico muito preponderante que tá pegando muito e os caras não conseguem executar aquilo que eles sabem que podem executar, com a qualidade que eles podem executar e começa a perder a confiança. Quando começa a perder a confiança, os resultados param de acontecer e isso mexe com a tua cabeça. Eu acho que hoje o time do Flamengo é um time que está mentalmente desgastado. É um time que está sem confiança. Acho que é um time que está sem confiança. A parte física eu acho que pega muito, está pegando desde o início do ano. E segundo o que a gente ouve de relatos de setoristas do Flamengo, os treinos do São Paulo são muito pesados. Então, assim, a parte física já não tá num primor, já não tá no auge. Os caras, desde o começo do ano, não estão bem fisicamente. O São Paulo ainda desgasta ainda mais os treinamentos. Esse time do Flamengo, quando que eles vão chegar nos 80% fisicamente? Eu não sei, cara. Talvez nem chegue nessa temporada. Talvez nem chegue. Assim, cada partida que você vê, é uma decepção, cara. É uma decepção. Eu não tô aqui passando pano, tá? Eu acho que tem que ser cobrado. Eu acho que assim, todo mundo que cobra os jogadores, os jogadores têm que ser cobrados. Eu concordo com todo mundo. Eu só tô falando assim, eu já, só que o ponto que eu quero só, o ponto que eu tô argumentando é o seguinte, eu não acho mais que os jogadores estão assim, não querem jogar, estão acomodados, estão ganhando um maior dinheiro e não estão lutando pelo clube. Eu já não vou por essa linha de pensamento. Eu acho que tem que ser cobrado, porque eles ganham um salário absurdo. Quatro, cinco jogadores do Flamengo devem ganhar mais de 1 milhão por mês. E o restante deve ganhar mais de 500 mil. Então, se você, na média, o time do Flamengo ganha entre 500 e 1 milhão de reais, cara. Isso não é salário, isso não é pouca coisa. Isso tem que ser cobrado. Você é cobrado de acordo com quanto, assim, do seu grau de responsabilidade. E o salário é indicativo disso. Eu tenho um salário alto, ou seja, o seu grau de responsabilidade ele é altíssimo. É, nem que você tenha que contratar o seu próprio personal, o seu próprio preparador, eu acho que assim, é uma obrigação sua você zelar pelo que você tem de melhor, que é o quê? O seu corpo. Se os caras não estão fazendo isso com o próprio corpo, aí por isso que eu falei, eu acho que tem que ser cobrado, porque eles recebem para isso. Mas eu não recebo para pagar um. Cara, você tem que fazer a sua parte, né? Então assim, se você não quer pagar um personal, não quer pagar um preparador particular, fica no clube até mais tarde, então. Tem que dar pitaco. Não, isso aqui tá tudo errado. O que vocês estão fazendo não é assim. Na época do Jorge Jesus não era assim. A gente tá mal. Isso que vocês estão fazendo é um trabalho ruim. Vocês estão fazendo um trabalho ruim. Cara, fisicamente eu tô uma porcaria. O que vocês estão fazendo, cara? Né? Então, assim, eu acho que tem que ter esse senso crítico dos caras. Se já não tá acontecendo. Se não tiver, se eles estão delegando assim, isso aí é problema dos caras. Eles estão falando pra gente fazer isso, a gente tem que confiar. Aí, por isso que eu falo, tem que ser cobrado também. Eu entendo isso. Eu acho que o São Paulo ele tem que ser cobrado. Eu acho que os dirigentes têm que ser cobrados. Agora, sim, eu já não acho que é só assim, jogador acomodado. Eu já acho que não é só isso. Eu acho que existe uma parte física muito, tá pegando muito. Isso tem que ser cobrado da equipe de preparação física, né? Só que assim, enquanto os caras não ficarem bem fisicamente, eles não vão recuperar confiança. É muito talento, cara. É muito talento. O gol do Gabigol na Libertadores mostra assim que é um talento absurdo. E que lampejos vão acontecer. O Flamengo poderia ter saído com a vitória. Lampejos vão acontecer. Só que isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Se o Flamengo quer pleitear títulos essa temporada, eu acho que isso é muito pouco. Né? Para o jogo contra o Fluminense, talvez se classifique, porque existe uma mobilização diferente. A gente viu isso no primeiro jogo. Mentalmente, a mobilização que você faz para um jogo como esse, com um clássico Fla-Flu, ele é diferente. Então você entra no jogo com uma pegada diferente.
né? Você dá um pouco a mais, pô, mas deveria fazer isso em toda a partida. Sim, deveria fazer isso em toda a partida. Pô, após o gol do Flamengo, por exemplo, os caras vão lá, buscam a bola no gol, corre, repõe a bola no meio campo. Pô, os caras estão afim, cara, eu acho. Eles estão afim. Só que chega uma hora que não dá, velho. Não dá. Assim, é a mesma coisa que se olha o time do Internacional. O segundo tempo do time do Internacional é uma porcaria, velho. Com todo respeito, eu não tô falando que os caras estão. De novo, eu não tô falando que os caras estão fazendo corpo mole, mas o segundo tempo do Internacional na Libertadores foi um segundo tempo medíocre, velho. Ah, desculpa, pô, eu não vou ficar de boa vizinhança. Falar, ah, não, foi um jogo fraco mesmo, não, foi medíocre, mas eu não acho que foi por culpa dos caras, ou porque o time não tem qualidade, ou porque o time é mal treinado, é porque fisicamente acabou, velho. Fisicamente o time do Flamengo vai acabando. Eles vão se desgastando, vai passando o tempo, os caras vão caindo, decaindo, decaindo. Chega no segundo tempo, os caras já não conseguem entregar mais. E o Cruzeiro, concordo com todo mundo que diz, o Cruzeiro mereceu sair com a vitória. Inclusive o Fenômeno falou sobre isso, né? Eu concordo, acho que o Cruzeiro jogou bola, assustou, pênalti eu não concordei, mas o Gabigol acabou perdendo, o Ayrton Lucas acabou compensando, terminou 1-1, acho que o Flamengo saiu no lucro, tá? Saiu num grande lucro, tá aqui na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro tá aqui, né, na sexta colocação, poderia encostar de novo aqui, né, no topo, no G4, mas, assim, se você parar para pensar o adversário e o local, que foi o jogo, você pode dizer que foi um bom resultado sair com o empate do Maracanã, mas pelo que foi a partida, foi um resultado ruim, tá? Morumbi, São Paulo 2, Goiás 1, São Paulo vence mais uma vez. O Dorival agora já fez um bom trabalho, né, nessa sequência de jogos recentes que foi fora de casa, agora vai ter uma longa sequência jogando em casa. Então acho que tem tudo para ampliar essa invencibilidade, ampliar a sequência de vitórias e de repente brigar até aqui por uma liderança, né? E aí eu sempre faço aquele convite ao torcedor tricolor, calma, né? Calma, não é hora ainda, torcedor tricolor, né? Não tô de sacanagem não, não tô de sacanagem não, tô falando sério. Não é hora ainda de tirar a máscara do Jason da gaveta, né? Que você tem aquela sua gaveta com as camisas do São Paulo. Deixa a máscara do Jason lá ainda, tá? Deixa a máscara do Jason lá. Eu acho que o São Paulo, pela campanha que vem fazendo, pode até chegar na liderança do Campeonato Brasileiro, mas se chegar, o torcedor, eu tenho certeza que pelo menos uns 70% já vai tirar a máscara do Jason da gaveta, né? Mas eu faço um apelo. Se chegar na liderança, deixa a máscara do Jason lá. Pode tirar a camisa, recupera, resgata aquelas camisas antigas, né? Inclusive aquelas camisas do Rogério Ceni que você tem lá, pode resgatar tudo. Se já não está resgatado, né? Pode, mas a máscara do Jason deixa lá. Eu acho que ainda é muito cedo. Aliás, eu acho que já tem até torcedor já tirando a máscara do Jason do guarda-roupa. Já tá tirando foto, preparando aquele post na rede social pro próximo jogo, né? Eu falo, calma. Não foi um jogo fácil contra o Vasco da Gama. Não foi um jogo fácil contra o Goiás, tá? O Goiás sai até na frente nessa partida. E fica evidente, assim, a falta que faz o Arboleda, né? A falta que faz o Arboleda aqui, porque assim, um erro foi bizonho. O gol do Maguinho do Goiás foi um erro bizonho defensivo do São Paulo, né? Assim, o cara sobe entre dois marcadores que sequer vão para o combate, né? O Maguinho sobe entre dois marcadores que sequer vão para o combate. Lembra muito o gol do Flamengo contra o Corinthians, né? Tá cercado, sobe sozinho. Antes já tinha tido uma boa oportunidade. Aliás, é bom destacar assim: a vitória do São Paulo, de repente, ela só aconteceu graças ao goleiro Rafael. O Rafael tá no momento mágico. Ele tá no momento mágico. Ele fez pelo menos umas três grandes defesas. Quando o São Paulo, acho que quando estava empatado, teve uma grande defesa. Quando o Goiás, quando estava empatado, acho que não, mas quando o Goiás já estava ganhando, isso ainda no primeiro tempo, e depois quando o Goiás estava perdendo, ele tem que fazer uma grande defesa, né? Tá muito bem, tá vivendo um grande momento. O primeiro tempo do São Paulo foi muito ruim, né? Muito ruim. Eu acho que muito pela sequência, né? Eu acho que é muito pela sequência, assim, que o São Paulo tá passando, de sequência de jogos.
jogos desgastantes, viagens desgastantes, né? Então acho que isso tá pegando, né? E o começo do jogo realmente foi muito ruim. O Goiás foi pro combate, saiu vencedor do primeiro tempo e o segundo tempo foi perfil totalmente distintos, né? O Goiás recua e o São Paulo muda a postura, vai para cima, consegue o primeiro gol com o Pablo Maia. Tadeu comete uma gafe, a bola foi desviada, foi, mas comete uma gafe, na minha opinião. Não interessa, né? Não interessa. O São Paulo tinha conseguido contar com gafe também no jogo da Sul-Americana, né? E Puerto Cabello, né? O gol do Wellington Rato de falta, contou ali com uma ajuda do goleiro, mas aqui também contou, mas não interessa. Não interessa, o goleiro errou, a fase é boa, por isso que eu digo, tem que aproveitar, mano. Tem que aproveitar, tem que tirar onda mesmo, tem que comemorar, tem que exaltar o Dorival Júnior, que é impressionante. O Dorival, e ali a gente vai ouvir o Dorival mais uma vez fazer esse convite para você segurar aí, a gente já vai chegar lá, tá? Que grande fase, que grande personagem, né? As coletivas do Dorival estão, assim, eu tiro o chapéu mesmo. Gosto muito de ouvir o Dorival. É impressionante, cara, assim, a grandeza do treinador, né? A grandeza do treinador, a gente vai chegar lá. Tá? Então acho que foi um bom jogo do São Paulo, sofreu mais uma vez, não foi um jogo fácil, mas é aquela coisa, nas adversidades. Então mostra que é um time que, tecnicamente, a gente sempre soube que esse time do São Paulo, tecnicamente, não. Vamos olhar para a tabela. Assim, o elenco do São Paulo. O elenco do São Paulo é melhor que o do Botafogo? Não. De repente, eu acho que o do Botafogo é melhor. Acho que o do Botafogo. Do Palmeiras não chega perto, né? Do Grêmio, eu acho que o do Grêmio é melhor que o elenco do São Paulo também. Do Fluminense nem se fala. O do Cruzeiro, eu acho que o do São Paulo é um pouquinho melhor. Do Galo, não. Do Flamengo, não. Do Fortaleza, Fortaleza também não. Mais time, Fortaleza. Atlético Paranaense também não. Santos, eu acho que o São Paulo tem mais time. Bragantino, eu acho que o São Paulo se equipara. Cuiabá, o São Paulo tem mais time. Então você vê, cara, assim, metade da tabela mais ou menos, o São Paulo não tem um elenco melhor. Mas a outra metade, sim. Se não for melhor, se equipara, né? E o São Paulo tá fazendo uma grande campanha, cara. Por isso que eu falo, tem que tirar o chapéu pro Dorival Júnior. Porque aí não é individualidade, aí é coletivo. E quando é coletivo, não tem só questão dos jogadores, mas do treinador também. De ser um gestor de pessoas, cara, de saber puxar os caras para jogar no seu time, né? De fazer os caras se entregarem, se dedicarem. É o que a gente está vendo no time de São Paulo. Um time aguerrido, um time brigador, que acredita até o fim e foi recompensado, né? Acho que a vitória, ela, é, de repente, fosse injusta se a gente só olhasse para o primeiro tempo. Mas o segundo tempo o São Paulo jogou para ganhar. São Paulo jogou para ganhar, fez por merecer. O Rafael, como disse, vem num grande momento, vem num grande momento mesmo. Quem do time do São Paulo está vivendo um grande momento além do goleiro? Eu acho que todos os outros estão num momento legal, mas o Rafael realmente está num momento abençoado. Isso é minha opinião, né? Talvez o torcedor tenha outra opinião. Cita um ou outro, eu acho que de uma forma geral tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem. Só que eu acho que o Rafael tá numa fase melhor, cara. Assim, ele tá destoando do resto do time, e isso é muito bom, cara. É bom que continue assim, porque não vão ser jogos fáceis. São Paulo tem um coletivo muito forte, mas ainda assim, defensivamente, não é um primor. E como a gente sempre elogia o Palmeiras, assim, o Palmeiras é um time que toma poucos gols, sim, mas porque a defesa é excelente? Não, a defesa do Palmeiras esse ano, inclusive, está muito fraca, na minha opinião. Muito fraca, não. É muito fraca em comparação com o ano passado, né? Sim, cedendo muitos espaços aos adversários. Mas tem um grande goleiro. Eu acho que é esse o que pega, assim. O São Paulo defensivamente é uma máquina, é a melhor equipe defensivamente? Eu não acho. Eu acho que defensivamente o Palmeiras é até melhor que o São Paulo. O esquema defensivo, tá? Só que o goleiro tá segurando a bronca. Então, assim, uma grande equipe tem que ter um grande goleiro. E uma grande defesa, e eu acho que o São Paulo já tem uma grande defesa, tem que ter um grande goleiro. Tá? E o Rafael tá vivendo um momento mágico. Tá? Cara, assim, eu acho que tem que. Eu vou na linha do torcedor São Paulino. Assim, ter um pouco de calma, né? Porque a gente achou que o Volpe também fosse ser unanimidade, né? E aí, de repente, comete uma gafe e perdeu a confiança. Eu vou na linha do torcedor São Paulino. Não vou falar que já o São Paulo já achou, mas que tá numa grande fase, tá? É impressionante. Ele tem feito grandes defesas, cara.
Tem feito grandes defesas, está chamando muita atenção. E o time como um todo, eu acho que parabenizar a postura dos jogadores, especialmente no segundo tempo. De fazer um primeiro tempo abaixo, não acho que foi um pavor o primeiro tempo, mas foi muito abaixo. O Goiás foi mais perigoso, mereceu sair vencedor da primeira etapa, mas aí a postura do time, de buscar, e a estrela do David, né? Depois de muito tempo, voltando de lesão, foi muito bem o David também, conseguindo fazer o gol, né? Assim, então é aproveitar, o torcedor acho que tem que curtir esse momento mesmo. Como eu disse, como eu iniciei aqui, é cedo ainda para resgatar a máscara do Jason, acho cedo. Mas tem que aproveitar, cara. Acho que o São Paulo, eu não vejo como um absurdo imaginar o São Paulo chegar na liderança do campeonato em 2, 3 rodadas. Não acho. Mas é aquela coisa, na temporada, é, todos vão oscilar e o São Paulo é um time que vai brigar por tudo. O São Paulo não é um time que vai escolher o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, a Copa do Brasil. Primeiro que assim, a Copa do Brasil já está praticamente garantido. Na Sul-Americana também já está praticamente assegurado na próxima fase. Então o São Paulo não vai tirar o pé em outras competições. E até por essa gestão de elenco que tem que ser feita, o São Paulo vai oscilar muito ainda. Vai oscilar. Por isso que eu digo, aproveitar esse momento, que ele é muito mágico, vai ter uma boa sequência no Morumbi, dá para chegar na liderança. Esses são pontos que vão ser fundamentais para o São Paulo sonhar com o Libertadores no ano que vem. Fundamentais, tá? E aí, é como eu falo do Botafogo. Brigar por título é só o tempo que vai dizer, cara. Eu acho que ainda é prematuro. Dizer que o São Paulo e o Botafogo vão brigar por título, o Grêmio também, eu acho muito prematuro. Muito prematuro. Mas dependendo do que os outros fizerem, por exemplo, se a gente olha o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem mais time que o Botafogo e o São Paulo? Sim. Teria condições de brigar pelo Campeonato Brasileiro? Sim. Deveria estar à frente dos dois no Campeonato Brasileiro? Sim. Mas não tá, cara, porque tá focando nas Copas. Declaradamente focado nas Copas. E a gente vê um Botafogo e o São Paulo que, pô, vamos jogo a jogo, vamos devagar, É óbvio que assim, o Furacão joga uma Libertadores, né? É muito diferente. Agora, é importante contextualizar, né? Agora, não tem nada a ver. O Botafogo e São Paulo não tem nada a ver com isso. Se os caras estão focados, tem outras prioridades, a gente vai fazer a nossa parte e no final da temporada a gente soma pontos. Eu acho que esse é o ponto. Assim, não é para se iludir, não é para se vender ilusão, é para fazer o melhor que dá, no tempo que dá e por quanto tempo a boa fase durar. E aí no final da temporada fazer pontos. E final da temporada fazer pontos. Vamos para a coletiva do Dorival. Já falei pra caraca, né? Pelo amor de Deus, cara. Tentando agilizar aqui, mas não tem jeito, cara. Dorival Júnior, São Paulo UFC, canal oficial do São Paulo no YouTube. Deixa a sua inscrição no canal do São Paulo, né? Sempre faço esse convite primeiramente. Você, torcedor São Paulino, fã do esporte, fã de Dorival Júnior, deixa a sua inscrição no canal. E curte o vídeo, se você gostar das palavras do treinador. Eu já ouvi uma palhinha, gostei muito, então já deixei o meu like. Vambora, Dorival Júnior, coletiva pós-jogo entre São Paulo e Goiás. No Morumbi. Dorival, por gentileza, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação do desempenho do São Paulo hoje, essa vitória. E é claro que o torcedor ele fica eufórico nesse momento, principalmente porque o São Paulo já está no G4 da competição. Esse começo, 11 jogos sem perder, é acima do que você esperava quando você olhou para esse grupo e começou o seu trabalho? Bom, eu acho que você tem que ter confiança sempre, né? Sempre naquilo que você realiza. Comigo não é diferente. Sempre que eu acerto com uma equipe é porque eu penso em tentar uma melhora rápida daquilo que esteja acontecendo. Até porque nos últimos anos, eu acho que só em 2020, com o Atlético Paranaense, que eu peguei a equipe no início de temporada, num processo de reformulação quase que total, né? Perdendo 16 jogadores. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de situação. É natural que você nunca espere que as coisas aconteçam tão rápido. Mas o que eu gostaria de dizer é que nós temos aproveitado o máximo possível todo e qualquer período de treinamento que nós temos feito. E isso tem contribuído para que a gente possa buscar um ajuste da equipe. Hoje, até 28 minutos, quando nós tomamos o gol, mais ou menos por aí, eu não me recordo do tempo, mas a equipe estava ajustada, estava equilibrada, estava totalmente organizada, jogando de uma maneira em que precisava naturalmente de um pouco mais de infiltração, não encontrava, mas estava segura naquilo que estava tentando desenvolver.
depois do gol nós nos desorganizamos e corremos um risco muito grande. Voltando para o segundo tempo, uma mudança de postura completa, mudamos algumas peças sem que tivéssemos necessidade de mudar nomes, só as funções que nós alteramos, adiantamos um pouco a equipe, passamos a jogar mais dentro do campo do Goiás e eu acho que isso aí foi muito importante. Um resultado fundamental, um resultado de recuperação, os jogadores estão acreditando novamente em tudo aquilo que está sendo solicitado, pedido, mesmo em uma semana que foi muito difícil para todos nós, com a logística, né, da ida e da volta nessas partidas, se acumulando com os jogos de Recife, de Fortaleza, que foram problemas bem sérios, logo em seguida essa viagem para a Venezuela, indo lá para o Panamá, enfim, que vocês sabem muito bem. Mesmo assim, nós retornamos na quinta de madrugada, trabalhamos a quinta, trabalhamos a sexta, sempre de uma maneira comedida para que pudéssemos tê-los em condições hoje. E o que o time entregou hoje, em termos de coração, de vida, buscando o resultado a todo instante, não perdendo a organização e fazendo o segundo tempo que nós fizemos, é louvável e eu tenho que enaltecer esse trabalho que está sendo feito, porque a gente sente que os jogadores, acreditando, eles estão começando a perceber que eles podem ter um caminho em busca aí de coisas melhores. O Dorival Júnior exalta muito a questão da confiança dos atletas, né? Ele é perguntado sobre se ele imaginou que esse início de trabalho dele do São Paulo ia ser tão, cara, assim, tão avassalador, se é que a gente pode dizer assim, né? Ele fala, cara, assim, a gente faz o melhor a gente faz o nosso melhor para entregar o melhor. Assim, ele não pode chegar num ambiente e menosprezar o trabalho dele. Pô, vai ser um trabalho difícil. E eu até falei assim, cara, antes do Dorival ser anunciado... Não, quando o Dorival foi anunciado oficialmente pelo São Paulo, eu falei, cara, o Dorival tá fazendo um péssimo negócio. Ele tá se rebaixando na carreira dele. Eu falei isso até eu ouvir a coletiva dele. A coletiva de apresentação do Dorival. Quando eu ouvi a coletiva de apresentação do Dorival, eu mudei de ideia. Tá registrado, tá gravado. Se você procurar meu podcast. Falei, cara, o Dorival tomou a decisão certa. A decisão mais certa que ele poderia ter tomado. Ele tá no lugar certo, na hora certa. É o lugar onde ele quer estar. E ele tem a convicção de que ele vai fazer um bom trabalho. E já nos primeiros jogos a gente já viu isso. Mudando a moral da equipe. Inicialmente, né? Ainda assim, começo do Dorival, a equipe muito, assim, taticamente você fala, pô, é um time ainda, né, meia boca, cara. Sincero honestamente. Você viu o São Paulo nos primeiros dias de Dorival, taticamente falando, assim, cara, não era animador, mas o que mudou muito foi a postura dos jogadores, né? A forma como os jogadores se incomodavam dentro de campo, a forma como eles iam para as divididas, né? A forma como eles buscavam o resultado, dessa vez aqui buscando uma virada, contra o Vasco da Gama buscando uma vitória depois de tomar um empate, que poderia acabar com a moral da equipe, né? Pô, de novo, caraca, e aí mexe com o psicológico. O Dorival Júnior conseguiu mudar a parte psicológica dos atletas, os níveis de confiança. E quando você consegue elevar o seu nível de confiança, você mexe com os seus níveis competitivos. Pô, eu estava falando agora de Flamengo sobre isso. Eu acho que os níveis de confiança dos jogadores do Flamengo estão baixíssimos. E eles não conseguem, até por uma questão física, eles não conseguem manter os níveis competitivos. Eles não conseguem manter as dinâmicas de jogo que preconiza, por exemplo, um Sampaoli, de um jogo de muita intensidade, né? De um jogo de muita aplicação. Cara, não tem como. Porque fisicamente eles estão mal e os níveis de confiança estão muito baixos. Não tem como você manter. E o São Paulo tá numa outra pegada. É um negócio que tá funcionando tudo certo, né? É jogador saindo do DM, do departamento médico, o time tá bem fisicamente, o time tá com a confiança lá no alto. E você vê, cara, aí as coisas dão certo. O Rato faz um gol de falta, né? Aqui o Pablo Maia dá um chutão de fora da área, a bola desvia, o Tadeu tá com a bola na mão, ele deixa a bola passar, a bola entra. Então, assim, a confiança, ela traz coisas boas para você também, né? As coisas acontecem a seu favor, né? É curioso, né, como isso acontece, mas o universo, ele conspira, né? Então, eu acho que se perguntar assim, você imaginava que o começo ia ser assim?
Acho que o Dorival, de fato, ele imaginava que o começo ia ser assim. E não é soberba, não é arrogância. Porque ele tinha confiança no trabalho dele. Ele fala, pô, a gente fez nos últimos anos, tirando talvez 2020, né, que ele falou, que foi o Atlético Paranaense, que fizeram uma sacanagem com ele, na minha opinião, né? Demitiram o Dorival quando ele estava com Covid. E foi tirando esse trabalho do Atlético Paranaense, que a gente fez a pré-temporada, todos os outros a gente chegou no meio do caminho. E em todos esses outros a gente fez um início de trabalho bom. Destaque, por exemplo, a campanha que fez com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Então eu acho que o Dorival ele tinha essa convicção de que ele ia chegar e ele ia ter resultados expressivos num curto espaço de tempo. Por quê? Ele, eu acho que vendo o São Paulo de longe, ele entendeu que esse cara, assim, esses jogadores, não dá para comparar com os jogadores do Flamengo, mas dá para fazer mais. Por quê? Porque ele acompanhava o trabalho do Rogério Ceni também, muito provavelmente, né? Ele viu que o trabalho do Rogério Ceni tinha coisas boas, só que ele via principalmente que muitos atletas estavam com os níveis de confiança abaixo. Pô, eu vou chegar lá e eu vou mudar isso. Eu vou levar a confiança dos atletas e com isso eu vou potencializar o trabalho do Rogério Ceni. Hoje, o São Paulo, Rogério Ceni, para mim já não existe mais. Já não existe mais. Principalmente pela questão da vontade, da entrega, da confiança, mas a gente já vê muita coisa diferente no São Paulo. É um São Paulo que é mais objetivo, tem jogada ensaiada, tem umas jogadinhas manjadas, mas, cara, que funciona em situações de jogo. Defensivamente, para mim, é um time mais sólido também, mais organizado. Não que o time do São Paulo fosse, do Rogério fosse uma bagunça, mas defensivamente eu acho que o time do Rogério Ceni ele era mais eficiente do que esse do Dorival. Né? Então, assim, eu acho que já mudou muita coisa. Já mudou muita coisa. E ele sabia que ele ia conseguir mudar isso. Então, se perguntado, é óbvio que ele não fala com todas as letras, senão vai soar como soberba, como arrogância. Mas eu acho que ele tinha essa convicção de que nesse curto espaço de tempo ele ia conseguir bons resultados. E ele está conseguindo, né? Dorival, aqui, boa noite. Eu queria seguir um pouco nesse assunto que você tratou e trazer também uma outra informação. Primeiro, a gente tinha feito uma conta durante a programação da CBN que dos últimos 11 dias, o São Paulo teve 4 jogos e teve 2 treinos, 3 com esse da volta da Venezuela. Ou seja, foram 4 jogos, 3 treinamentos completos, sem ser regenerativo, e o time passou por esse período com 4 vitórias. Obviamente que o time não vai conseguir acertar todos os detalhes numa sequência como essa, é basicamente impossível. Mas o time sobrevive a esse período da melhor forma possível, conquistando 4 vitórias. Mas a gente sabe que o São Paulo tem coisas a melhorar, a crescer, que só vai conseguir com treinamento em campo, com repetição, que é algo que você fala muito até nas suas coletivas. Um dos detalhes até que a gente tem visto, e aí, por favor, não entenda como crítica, é só uma observação que a gente faz, são os gols de bola de cabeça. São Paulo sofreu o 7º gol de cabeça no Campeonato Brasileiro e 4 foram dessa forma. É um ponto que você, a partir de agora, porque dos próximos 11 jogos, o São Paulo vai sair só 2 vezes do estado para jogar, e é Belo Horizonte e Rio Grande do Sul, não são viagens longas. É o tempo agora de começar a pegar esses pontos que o São Paulo precisa melhorar para seguir bem na temporada? Você sabe que esse tipo de melhora ele só acontece realmente nisso que você pontuou. Treinamentos, repetições, a exaustão, para que você eleve principalmente a capacidade do atleta individualmente. Melhorando individualmente, você melhora coletivamente. Não é só uma questão, às vezes, da bola aérea, mas muito mais do posicionamento para que você recepcione essa bola. E quando você não tem um posicionamento consistente dentro da sua área, pode ter certeza que algo acontece. Então, se nós percebemos no gol, nós saímos com o nosso zagueiro do lado direito, Alan teve que sair para uma abordagem, né? Abre-se um campo muito grande para que você possa estar coberto, e nisso é natural que você tenha que marcar, né, sempre intervalando um jogador para o outro. E nesses intervalos é que entram os atacantes que pisam na área e que proporcionam uma situação de desconforto para as zagas adversárias. Aconteceu isso, eles tinham 2 homens para 2 marcadores, o marcador ele tem que estar atento com a bola que de repente sobre mais baixa para uma antecipação, ele tem que estar um pouco fora do posicionamento. E foi o que acabou acontecendo. Se nós tivéssemos tido um preenchimento de área, talvez estivéssemos mais protegidos e posicionados. Então, isso daí vai muito daquilo que nós estamos tentando repetir a todo instante.
que é justamente quem compõe a área, que tem muito mais a obrigação do que propriamente a bola viajada. Em bolas paradas viajadas, nós não tivemos problemas. Eles cabecearam, acho que uma bola com bolas paradas. Então, eu acho que é reflexo também do bom posicionamento executado. Não aconteceu o mesmo na bola em movimento, quando o principal cabeceador deles estava fora da área. Então, é para vocês verem que, às vezes, um desencontro, um detalhe muito pequeno acaba facilitando ou para você ou para o adversário a conclusão de uma jogada. E para mim foi isso. Mas não tenho dúvidas que nós temos que repetir muito, porque é uma situação que nos preocupa, sim, pela sequência que nós tivemos, aliás, ao longo do ano, não só nessas últimas partidas. Acredito eu que já tenha melhorado bastante, mas ainda precisamos de mais. Já melhorou bastante, né? Essa bola defensiva aérea do São Paulo, mas ainda assim é uma falha. Como o Dorival diz, é repetição, cara. Repetição. O gol do Goiás é um erro bizarro, cara. É um erro bizarro. E a área não tá povoada, né? A grande área não tá povoada. Os caras saem para dar combate assim, aonde a bola tá circulando, e você percebe que a área vai esvaziando, né? A grande área vai esvaziando. Ainda tinham jogadores para dar combate no jogador do Goiás, mas não subiram, não foram para disputa de bola. Por quê? É repetição, é treino. E agora com esse tempo do São Paulo jogando no Morumbi, as próximas, algumas das próximas, a maioria das próximas partidas, isso naturalmente dá ao São Paulo mais tempo de treinamento. Não que vai corrigir num curto espaço de tempo, mas vai melhorar, né? E eu acho que já melhorou muita coisa, como diz o Dorival, né? Mas é repetição, repetição é só com tempo de treinamento que ele não tem, né? Dorival aqui na frente. Me chamou muita atenção hoje que quando o sistema de som do Morumbi anunciou os jogadores que iam começar a partida, o seu nome foi um dos mais aplaudidos pelo torcedor. E quando você entrou em campo, você também foi ovacionado pela torcida. Nas redes sociais, os mais empolgados já falam em dorivalismo, já falam em estar dorivalizados. Eu queria saber o que você está achando desse momento todo de amor do torcedor são paulino por você. Estou tranquilo. Estou tranquilo porque o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. Então não é uma vitória que vai me tirar... vai tirar os pés do chão, eu vou tirar os pés do chão, não é uma derrota que vai me causar um transtorno. Eu acho que eu já vivi isso daí N vezes e eu sei que a gente só vai conseguir continuar alcançando resultados se nós tivermos a consciência do que nós estamos fazendo, que teremos que fazer ainda muito mais, que teremos que fazer melhor, que teremos que estar acrescentando a todo instante. Eu acho que é o que está existindo, os jogadores estão entendendo, estão correndo até o último minuto, a entrega tem sido impressionante e é isso que me satisfaz. Independente de qualquer resultado, a forma como nós jogamos, principalmente no segundo tempo, a organização, o time bem posicionado, praticamente a grande maioria das segundas bolas nós estávamos em cima delas, já reiniciando um processo de ataque. Então, isso para mim é prazeroso, porque, como foi pontuado mesmo, com poucas sessões de trabalho, nós temos um time organizado, um time consciente e um time que está querendo, que está buscando a todo instante. E um fato importante, o quanto tem sido decisivo e fundamental a entrada dos jogadores que estão vindo, né, do banco, entrando como opções ao longo da partida e decidindo os jogos. Isso aí, para mim, não tem preço, porque a gente percebe que todos estão preparados e ansiosos por estarem lá dentro e terem o seu momento. E isso aí tem feito a diferença, porque em muitos jogos aí nós temos decidido com jogadores que estão vindo de fora. Boa noite, Dorival. Ele foi perguntado sobre a questão de ter sido ovacionado, né? Quando o nome dele é anunciado no estádio do Morumbi, o torcedor vai ao delírio, né? E nada mais justo. Acho que nada mais justo do torcedor dar esse reconhecimento, dele ter esse reconhecimento por parte da torcida. Só que você vê, cara, isso é muito pé no chão, né? É óbvio que assim, ele faz, né, um discurso consciente, humilde, né? Humilde, mas, cara, todo mundo gosta disso, né? O Dorival, ele cara, assim, isso faz bem pra ele. Como faz para qualquer pessoa, mas como ele falou, no futebol a distância entre o céu e o inferno é apenas um palmo. Então eu acho que obviamente ele curte, acho não, né? Eu tenho a convicção de que ele curte esse momento, essa vibe do torcedor, mas é só naquele momento. Depois é continuar, é a vida que segue. Isso aí dura pouco, né? Isso dura muito pouco. Não dá pra ficar curtindo muito isso, né? Não dá pra ficar se encantando muito tempo por esse momento, até porque, né, como diz o Dorival, o céu e o inferno no futebol estão muito próximos, né? E eu acho que ele, até pelo que ele fala, responde nessa pergunta, o que mais o alegra é a postura dos jogadores, né? É como os jogadores estão se comportando dentro de campo.
como eles estão se entregando dentro de campo. Eu acho que isso é algo que mais agrada o Dorival, é algo que mais anima o Dorival nesse momento. É a mudança de postura dos atletas. Enquanto eles estão dedicados e empenhados a não entregar um resultado para o Dorival, mas entregar um resultado para o São Paulo e para o torcedor são paulino que está fazendo uma grande festa. O torcedor do São Paulo está enchendo o Morumbi, cara. Então acho que acho que é isso que talvez deva ser mais prazeroso pro Dorival. É de, cara, assim, essa torcida tá enchendo essa casa. A gente precisa jogar para esses caras, né? E ele tá vendo a resposta do elenco. Eu acho que é isso que dá mais animação, que o agrada mais, né? Óbvio que ele deve adorar, né? Vai ser esse calor do torcedor São Paulino, mas ele não se deixa iludir por muito tempo, né? Val, você comentou um pouquinho sobre os jogadores que estão voltando. O David retornou de lesão, foi decisivo hoje. Eu queria saber se você conta já para o próximo jogo com o Nestor e com o Arboleda, que vem desfalcando a equipe por causa de uma fadiga muscular. São Paulo não fala nem lesão, é só uma fadiga. E em relação à extensa lista de desfalques, tem mais alguém que já está próximo de voltar? Porque a gente sabe que tem vários jogadores em transição. Você conta com alguns desses atletas em transição já para os próximos jogos ou ainda está distante? Bom, depois de 30 e poucos dias, eu fico feliz de estar recebendo o David já, né? É natural que ele ainda precise de um processo de readaptação para que ele se encontre em melhores condições e vamos tentar acelerar tudo isso, né? Colocando em todos os trabalhos que tenhamos bola, né? Ele saindo desse período físico, né? De recuperação física. Talvez tenhamos o Moreira numa situação um pouquinho mais avançada. Acredito que só, né, Felipe? Os demais, nesse instante, talvez não os tenhamos, não. Ainda demoraremos um pouco mais. Boa noite, Dorival. Exalta aí a volta do David, por exemplo, né? Conseguiu voltar a jogar, mas é com o tempo, né? Com o tempo. Até porque, assim, a transição ela tem que ser cautelosa, né? Porque o São Paulo conviveu com isso recentemente. De volta jogador, já se machuca. Volta, já se machuca. Então, como diz o Dorival, assim, é de pouco em pouco, cara. Por mais que o cara volte, é preciso tomar um certo cuidado porque existe o perigo, né? Não dá pra menosprezar o perigo de repente o cara se machucar de novo. Porque não estava 100% pronto, né? Tudo bem, Lucas de uma rádio Dimensão Esportiva. Falando um pouco sobre momentos de conclusão do São Paulo ali, deu para ver na beira do campo que você fazia gestos de calma, para os jogadores terem um pouco mais de calma na hora da conclusão. Você acha que esse é um atributo que você ainda precisa melhorar nesse São Paulo? Enfim. Olha, eu acho que nós temos vários comportamentos que precisam ser melhorados, né? Aqui nós pontuamos 2 já. E as definições passam muito pela capacidade do atleta individual, dele poder resolver um problema. É natural que, nesse momento que eu estava pedindo calma, é porque nós estávamos acelerando demasiadamente, forçando passes desnecessários e possibilitando a equipe do Goiás, de repente, aproveitar algum desequilíbrio que encontrasse na nossa equipe. Então, nós corremos um risco desnecessário ao final do primeiro tempo. Depois, não, eu acho que foram situações mais tranquilas, porque a equipe estava organizada. E quando a equipe está organizada, ela dificilmente ela acaba sofrendo. Quando você não sofre, é natural. A tendência é que as coisas deem certo e que os gols saiam, elas aumentam. E eu acho que foi isso que nós vimos. Uma equipe organizada que respeitou os movimentos que foram pedidos, que melhoramos muito o ataque à última linha do adversário, criamos N chances de gols e eu acho que merecemos aí a virada que tivemos. Dorival. Ele falando sobre o pedido de calma, né? Que ele tá perdendo o campo, é de praxe, né? Ter mais paciência, calma nas atribuições, né? Do que você tem que fazer dentro de campo. Boa noite. Queria que você falasse sobre 2 questões. A primeira, sobre o Alexandre Pato. Você já tinha falado que é um assunto que estava sendo tratado com tranquilidade pelo Rui, pela diretoria, mas agora o São Paulo oficializando a contratação dele. Imagino, claro, que tenha sido feita uma avaliação também para a comissão técnica. Como que está esse cronograma? A torcida já fica imaginando quando que ele pode começar a treinar com a equipe, jogar e tudo mais. E também, agora, com esse bom momento do São Paulo, falam do teu nome novamente, seleção brasileira. Como que é isso para você, esse burburinho? Não, eu fico muito tranquilo. Eu acho que na minha vida as coisas sempre aconteceram de uma maneira muito natural. Eu nunca procurei, forcei nada, graças a Deus. Estou muito feliz aqui, estou muito satisfeito. O trabalho está evoluindo, está melhorando. E eu acho que temos que dar tranquilidade à CBF que possa definir o melhor nome possível para a seleção, já que é um trabalho que vai exigir muito de qualquer profissional que ali esteja. Que eles sejam felizes no momento da definição, da decisão. Torço eu para que sejam um profissional brasileiro, para que continuemos a ter
profissionais do nosso país, comandando a seleção mais vezes campeã do mundo. Com relação ao Alexandre, nós temos que ter muita tranquilidade. Ele está iniciando agora, a partir de segunda-feira, o primeiro treinamento depois de meses e meses, apenas buscando uma recuperação física. Então, não contem com o Alexandre tão já. Nós não o teremos tão rápido. Vamos acompanhar o processo de evolução dele e, ao mesmo tempo, trocando informações, tanto com o departamento médico, quanto o departamento físico, fisiologia e o próprio Alexandre. Para que aí sim, no momento adequado, nós, de repente, possamos tê-lo aí em campo. É um jogador diferenciado. Se realmente estiver recuperado e concentrado, focado dentro de São Paulo, eu não tenho dúvidas que vai ser muito importante pela capacidade que possui, pelas qualidades que tem e pela identificação, que até porque foram aí passagens importantes que ele teve dentro do clube. Dorival, boa noite. Queria que você... Aqui é perguntado sobre a questão da seleção brasileira, né? Ele já tinha falado isso em coletivo anterior, de que ele torce para que seja um treinador brasileiro, por que não ele, né? Acho que o torcedor são paulino fica apreensivo quando o nome do Dorival é sugerido, né? Como um possível treinador da seleção, mas entre os brasileiros, né? Se é para ter um treinador brasileiro, o Dorival é um dos melhores, né? Isso é inegável, né? Então, talvez para o torcedor são paulino ficar com uma certa apreensão mesmo, né? Porque seleção brasileira cara, é o sonho, acho que de qualquer treinador, inclusive do Dorival, né? E ele, eu acho que não faria como o Muricy de falar não para a seleção. Acho muito difícil, né? Então vamos ver, cara, assim, ele já tinha falado sobre isso, falou que torce para que seja um treinador brasileiro, né? E questão do Alexandre Pato, assim, a pergunta é protocolar, mas não tem muito o que fazer, né? Assim, não dá para apressar, né? O Pato ainda está num processo de transição, então tem que ter essa paciência, essa calma. Óbvio que o torcedor, acho que ele fica numa ansiedade, né? Porque, cara, assim, ia ser legal, né? Você poder contar com o Pato quanto antes, mas acho que é preciso ter um pouco de calma, de paciência, né? Isso faz parte também, né? Do processo, né? E eu acho que... Peraí, tô dando uma olhada no celular aqui, perdão. E eu acho que, cara, o Dorival também não tem pressa para usá-lo, né? Ele não tem pressa para colocar o Pato em campo, até porque o time tá bem alinhado, o time do jeito como tá bem entrosado. De repente você vai falar, pô, o Caleri não fez um bom jogo, esse talvez seja um jogo pro Pato. Sim, eu concordo com essa linha de raciocínio, mas o Dorival também não vai mexer isso de uma hora para outra, né? Ele também não vai tirar um jogador como o Caleri, dependendo da partida. Eu acho que a transição do Alexandre Pato, eu acho que ela ainda está muito longe de acontecer. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Já foi anunciado, mas acho que vai demorar ainda um bocado para o Pato, de fato, realizar uma partida oficial nessa reestreia. Falasse um pouco sobre a sua escolha hoje pelo Alan Franco e não pelo Diego Costa. Tem algum motivo especial para essa escalação? Alguma coisa que você tenha pensado especificamente para o jogo de hoje? Obrigado. Não, de modo geral, eu estou tentando fazer um revezamento sempre. Não podemos nos esquecer que o Diego veio de uma lesão e seria o terceiro jogo em sequência dele. Poderia fazê-lo tranquilamente, de repente, como também poderíamos ter uma situação desagradável de uma lesão, alguma coisa desse tipo. Então, nós estamos caminhando passo a passo. São jogadores que se equivalem muito. Alan também tem feito partidas muito boas. De um modo geral, todas as alterações que a gente faz é sempre no sentido de... Não é uma preservação, não é de segurarmos, mas é de não termos situações desagradáveis, como aconteceram com o Nestor e com a Arboleda. Mesmo com todo o cuidado que nós estamos tendo, acabam acontecendo. Então, muito em razão disso. Mas são jogadores que têm um espaço importante, estão sendo chamados e estão dando uma resposta muito boa. E eu quero apenas aqui fazer um destaque à torcida São Paulino, que nós temos presenciado. É uma coisa que impressiona. É o meu quarto jogo agora dentro do Morumbi. A todo momento nós estamos vendo uma resposta do torcedor. É para eles que nós tentamos fazer o nosso melhor. Mas eles têm nos carregado de tal forma que tem feito uma diferença muito grande. E a maneira como eles abraçaram a equipe, sabendo das dificuldades que estávamos passando desde a minha chegada aqui, é um fato assim que eu tenho que enaltecer, reconhecer e reverenciar. Então, obrigado a todos que têm comparecido, prestigiado, com paciência, levado o time a bons resultados. Dorival, você comentou agora. Aqui ele finaliza, né? Ele fala da gestão de elenco, né? De tomar cuidado com alguns jogadores, mas ao final eu queria dar o destaque a esse que ele fala do torcedor, né? Mais uma vez, o torcedor comparecendo, fazendo uma grande festa, apoiando
a equipe. Eu acho que isso é importante, né? No momento que o Dorival ele fala da questão de confiança, no momento que, a partir do momento que você entende que, cara, assim, pra gente dar uns, não digo que dar um salto, mas para a gente conseguir elevar os níveis competitivos dessa equipe, a gente precisa do apoio do torcedor. Não, elevar os níveis competitivos dessa equipe, a gente precisa que elevar os níveis de confiança dessa equipe, a presença e a participação do torcedor ela é fundamental, né? Então acho que é importante ele dar essa moral para a torcida, que aliás deu uma moral para ele, né? Então nada mais justo, né? Exaltar a participação que o torcedor vem tendo nessas partidas do São Paulo no Morumbi, tá? É isso, gente. Eu vou finalizar por hoje, tá? Eu não consegui chegar na parte aqui que ele fala do Flamengo, mas se você não viu, veja, tá? Eu deixo o convite aberto para você. A gente já passou de 1 hora de podcast, então vamos finalizar por hoje. Mas ele é perguntado, né? Uma das perguntas ele fala, você foi meio que sacaneado pelo Flamengo. Ele fala, não vejo dessa forma, né? O Flamengo profissionalmente teve uma visão diferente e é vida que segue, né? Então você vê, cara, por isso que eu gosto das coletivas do Dorival, né? Assim, é de uma humildade, de uma grandeza que transborda, cara. Transborda, né? É impressionante assim, como ele tem essa visão do futebol, cara. Assim, são ciclos, né? Tudo são ciclos e o meu ciclo no Flamengo eu tive, né? E faz parte, é a vida que segue, né? É legal ver isso, tá? Finalizo por hoje, gente. Finalizo por hoje. Peço perdão mais uma vez pelo podcast longo. Vamos só abrir a agenda dos jogos de domingo. A gente vai ter jogos importantes aqui, né? O Corinthians encarando o Fluminense. Jogo importante para as duas equipes. O Corinthians para ver se consegue a primeira vitória com o Vanderlei. O Fluminense para ver se recupera o seu bom futebol. O Internacional voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Bahia para sair de uma situação difícil, né? Esse clássico aqui. Jogo bom, hein? Promessa de um jogo bom. Atlético Mineiro e Palmeiras, a gente vai acompanhar de tudo um pouco. Amanhã a gente está de volta. Fecho por hoje. Muito obrigado. Ótimo domingo a você e até amanhã. Tchau.